saudar a todos com a paz do Senhor. Agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos juntos, mais uma vez, aprendendo a palavra do Senhor. Também agradeço ao irmão Edgar pela confiança de estarmos comentando mais uma leitura diária da Escola Bíblica Dominical, a lição desse trimestre que tem por tema os princípios divinos em tempos de crise, e a lição em apreço que estamos estudando essa semana é a lição de número 11, que tem por tema Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. E a leitura diária que estaremos comentando é a leitura da sexta-feira, que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 9 a 15. A palavra deve ser semeada. Iremos ler os versículos 9 a 11, que diz a palavra do Senhor. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Pois bem, queridos irmãos, entendemos que quem semeia sempre espera uma colheita, e com a palavra de Deus não é diferente. De acordo com o Evangelho de Lucas, capítulo 8 e o versículo 11, Jesus deixou muito claro que a semente é a palavra de Deus. E esta semente precisa ser semeada, onde os semeadores somos nós. Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, o versículo 15, ele dá uma ordem dizendo: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Portanto, entendemos que, como semeadores, não podemos ficar com a semente na mão, mas devemos semear. Não podemos escolher o terreno em que a semente irá cair, como a gente observa na parábola do semeador de Lucas capítulo 8. Mas devemos lançar a semente em todos os lugares, até aos confins da terra, como disse Jesus em Atos 1:8, que seríamos suas testemunhas. Na ocasião, ele estava se dirigindo aos discípulos de que seriam suas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então não podemos escolher o terreno, não podemos selecionar, mas devemos semear independente de onde estaremos lançando. Cabe ainda, queridos irmãos, ao semeador não olhar para as dificuldades de semear a palavra de Deus. Em Eclesiastes capítulo 11 e o versículo de número 4 diz: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Ou seja, Salomão estava dizendo que o semeador, ele não pode de maneira alguma olhar para as dificuldades, porque sempre haverá dificuldades. E Jesus, durante o seu ministério, ele deixou muito claro a oposição e a dificuldade que haveria quando o assunto fosse o Evangelho, a propagação do Evangelho, a propagação do reino, a semeadura da palavra de Deus. Sempre haverão obstáculos, sempre haverão dificuldades. Mas, queridos irmãos, como crentes em Jesus Cristo e revestidos do seu poder, nós temos a certeza de sua presença conosco. Ele disse no Evangelho de Mateus, capítulo 28, que estaria conosco todos os dias. Então, o semeador, ele não pode olhar para as dificuldades, mas deve olhar para Jesus e continuar lançando a semente da palavra de Deus em todo e qualquer lugar. E ainda no versículo 6 deste mesmo capítulo 11 de Eclesiastes, diz assim a palavra do Senhor: pela manhã semeia
a tua semente, e de tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Ou seja, devemos semear a palavra de Deus em todo o tempo. Observe que Salomão, nesse texto, ele fala algo muito interessante. Primeiro, ele diz que devemos semear tanto pela manhã como à tarde, ou seja, à noite, independente do horário. É como disse Paulo a Timóteo, não é? Instes a tempo e fora de tempo. Pregue a palavra, Timóteo. Foi essa a exortação e a orientação que o apóstolo Paulo deu ao jovem pastor Timóteo, de que independente das condições, independente das dificuldades, ele deveria pregar a palavra em todo o tempo. E observe outro detalhe nesse versículo 6, é que ele diz assim: não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta ou se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Essa orientação e exortação que Salomão traz nesse texto é justamente a respeito das terras que Jesus comenta na parábola do semeador. Pois o semeador, ele não pode escolher o terreno, ele não pode selecionar o terreno que ele irá semear a semente. Não se pode, com os olhos naturais, olhar e dizer: irei semear aqui, mas não irei semear ali. Porque Salomão, ele deixa muito claro que nós não sabemos qual semente irá prosperar, se esta ou se aquela, ou até mesmo se ambas igualmente serão boas. Jesus, ele deixa muito claro na parábola do semeador que não sabemos, o semeador, ele não sabe o terreno que a semente irá cair. Pode ser à beira da estrada, pode ser no meio dos pedregulhos, pode ser em meio aos espinhos, mas também a semente ela pode cair em uma terra boa. E muitas vezes o Espírito Santo pode surpreender o semeador. Aquele que lança a semente, muitas vezes pode pensar que não dará fruto, que não irá germinar, mas dentro de poucos dias ou de poucas horas, a semente ela pode germinar e pode gerar frutos. Então, meus irmãos, devemos entender que precisamos semear a palavra em todo o tempo, independente de dificuldade, independente se não sabemos como é o terreno, se tem pedras, se as aves estão prestes a comer a semente que iremos lançar, se existem espinhos, não. O que devemos é semear. O que devemos é lançar a semente da palavra de Deus e cumprir a ordem de Jesus de pregar o evangelho a toda criatura. Devemos entender, queridos irmãos, que ao semearmos a palavra do Senhor, estaremos esperando uma grande colheita. E essa colheita nada mais é do que a salvação de vidas, a salvação de almas para o reino de Deus. Portanto, meus irmãos, o nosso dever como semeadores, como crentes chamados por Jesus e convocados para evangelizar e pregar a sua palavra, é único. O nosso dever é o dever de semear a palavra, pois quem convence é o Espírito Santo, quem salva é Jesus e quem dá o crescimento é o Pai Celestial que está nos céus. Então, meus irmãos, a nossa responsabilidade é semear. Aonde você estiver, semeie a palavra de Deus. O resto, a Santíssima Trindade se encarrega de fazer. O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. E quando ele convence o pecador, Jesus vai lá e salva através do seu sacrifício na cruz do Calvário. E como disse o apóstolo Paulo, o Pai dá o crescimento. Amém, meus irmãos?
Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.